Convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43. Ouça com fé o que diz a palavra do nosso bondoso Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo-a despedido a tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz-lhes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, aos que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor bondoso, mais uma vez. Te damos graças pela tua palavra, e agora que diante dela estamos, rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua verdade e entendê-la, e guardando em nosso coração para não pecarmos contra ti. Auxilia-nos nessa noite, ó Cristo. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Redentor, do nosso amado. Amém e amém. Queridos irmãos, eu não sei se vocês já perceberam algo engraçado com o tempo. Se você já percebeu que o tempo ele passa de maneira diferente devido às circunstâncias ou às situações que nós estamos enfrentando, nós temos a percepção da passagem do tempo de maneira diferente devido à circunstância que nós estamos vivendo no momento. Por exemplo, 2 horas na sala de cinema assistindo um bom filme passa rapidamente, mas 2 minutos sentindo uma crise renal parece uma eternidade, não é verdade? Todos nós temos a experiência de saber que o tempo, às vezes, se apresenta como inimigo para o nosso dia a dia.
Quantas vezes você já se pegou a pensar, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo para terminar aquela obra, para terminar aquele serviço, para terminar aquela prova, se eu tivesse mais 10 minutinhos, certamente eu teria passado no vestibular, se eu tivesse mais 10 minutinhos, eu teria chegado a tempo para fazer a prova do Enem. Quantas vezes você já passou por isso? Na nossa vida, ou a nossa vida, se revela como uma necessidade terrível de sempre um pouquinho mais de tempo. E o nosso texto essa noite fala justamente sobre isso. Ele fala sobre tempo, ele fala sobre espera, ele fala sobre paciência, ele fala sobre a passagem do tempo, ele fala sobre dor. E para nos ensinar essas verdades, Marcos nos conta uma história dentro da história. Tá? Ele conta o encontro com a mulher que sofre de uma hemorragia, juntamente ou dentro da história de um acontecimento de uma filha de um homem importante que estava ali prestes a morrer. Textos que às vezes são lidos e pregados de maneira separadamente, mas que não deveria ser assim, porque eles trazem uma verdade preciosa para nós. Então nós temos dois eventos muito semelhantes, que nos mostra como Jesus administra a nossa vida. Ele fala de uma mulher que esperou muito tempo para ser curada de um mal que lhe afligia, mas o nosso texto também apresenta uma menina que ficou enferma, que parece que não aproveitou, ou que não iria aproveitar a vida toda, que o tempo foi muito curto para ela. 12 anos de uma mulher enferma que se passaram demoradamente, e 12 anos de uma menina que parece que passou e passaria voando. Marcos, de maneira graciosa, nos mostrará como Jesus lidará com essas duas situações. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que Jesus, ele é Senhor do tempo, que ele não se atrasa, que ele não se demora. Por isso, nós precisamos esperar com paciência em nosso Senhor. Tá? Então, como o nosso texto é muito longo, nós vamos citá-lo alguns versos ao longo da nossa narrativa, ou do nosso sermão. Mas permaneça com a sua Bíblia aberta, para que possamos assim entender essas verdades. Veja, ao olhar para o nosso texto, nós percebemos uma triste realidade. Nós percebemos que o mundo, ele anda de mal a pior. Para onde os nossos olhos apontam, você verá sofrimento, você verá maldade, veremos um povo que sofre. E é trágico perceber e ver pessoas que, por causa do sofrimento, afirmam que Deus não se importa com elas, que Ele não existe, porque se existisse, não deixaria uma criança falecer de câncer, ou um pai de família morrer em um assalto. Veja, a Bíblia, ela não é negligente sobre o sofrimento. A Bíblia não finge que a vida será um conto de fadas, onde tudo terminará bem, onde todos os seus problemas irão acabar. Isso vai ficar lá para as organizações Tabajara, né? Os seus problemas vão se acabar, mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não está aqui ensinando que o nosso tempo, que a nossa vida, que as coisas acontecem, e que tudo acontecerá bem, terminará bem. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito realista. Todos os nossos problemas, ou tudo aquilo que nós enfrentaremos nessa vida, nós precisamos entender o porquê e o que o Senhor quer nos ensinar. A Bíblia é franca ao afirmar que vivemos em um mundo de maldade, de sofrimento e de dor. E os dois casos que nós temos essa noite revelam justamente isso. Veja, se você prestar atenção, ou se você tem prestado atenção, ao longo dos últimos sermões que nós temos trabalhados aqui, você vai perceber Jesus lidando com o sofrimento. Na verdade, a gente percebe um crescimento gradativo de sofrimento em cada sermão. A febre da sogra de Pedro, depois uma situação mais séria de um leproso que tinha que ficar afastado, depois falamos de um paralítico que tinha basicamente a parte do corpo morta, e agora nós chegamos a um texto onde o Senhor Jesus terá que tratar sobre um grande problema. Maior do que todas as ações demoníacas, maior do que todas as doenças, ele vai tratar sobre o maior inimigo, o mais cruel, o que causa dor e sofrimento. Ele vai tratar e vai lidar com a morte.
E nesses dois acontecimentos, como eu disse, nós veremos pessoas marcadas pela dor e marcadas por sofrimento, buscando alívio em nosso Senhor. Então veja, o nosso primeiro acontecimento diz respeito, então, a um homem. O nosso texto diz que quando Jesus chegou do outro lado, um homem, versículo 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Então, nosso primeiro acontecimento diz respeito à aproximação de um homem, de um líder religioso chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga. Perceba o contraste que temos aqui. No sermão passado, nós falamos sobre Jesus descendo de um barco e o endemoniado, rejeitado pela sociedade, que vivia em sepulcros, correndo ao encontro de Jesus. E agora, da mesma maneira, mal ele desce do barco, mal chega do outro lado, e nós temos outro homem desesperado indo ao seu encontro. Só que não temos agora um homem desprezado, vil, escória da sociedade, rejeitado. Nós temos um homem altamente dedicado a Deus, um homem moralmente respeitado e socialmente importante. O que nós temos aqui é que para Jesus não existe posição. Ele não servia apenas os maiores, os mais aceitos. Ele veio para todos, para buscar todos de todas as classes. Ele veio para revelar o seu poder a todo tipo de pessoa, mostrando que aquele que confia nele encontrará alívio para a sua vida. E veja, havia algo que afligia esse homem. Seu sofrimento o fez lançar-se aos pés de Cristo. Isso era fora do comum. Ele era um homem, um líder, um chefe. E agora ele está prostrado diante do homem e insistentemente lhe fazia um pedido. E Marcos nos conta: prostrou-se aos seus pés e suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Seu desespero se dá porque a sua filha está para morrer. Os 12 anos de vida dela passaram rápidos demais. Ele, seu pai, não queria perdê-la, queria mais tempo. Esta é a linguagem que ele usa para descrever a situação, Marcos. Ela morreria a menos que Jesus o acompanhasse. O que temos aqui, queridos, é um homem preocupado em perder a sua pequena filha, e ele não podia fazer absolutamente nada. E Lucas, que também narra esse evento, esse acontecimento, diz que essa era a única filha. Provavelmente eles tiveram dificuldades em ter filhos, a esposa desse senhor, e então os 12 anos com ela, cuidando, amando-a, vendo-a crescer, criando expectativas para o seu futuro. Parece que vai se perder, porque ela cai enferma, e uma enfermidade muito séria, que levaria à morte. Toda a expectativa para ela parece que vai deixar de existir. Seus planos, seus sonhos, parecem que serão levados por uma enfermidade. 12 anos que se passaram rápidos demais para esse pai, e ele queria ter um pouco mais de tempo com a sua filha. Queridos, esse acontecimento nos leva a refletir sobre como nós aproveitamos o nosso tempo. Como nós aproveitamos o tempo com os nossos familiares, como aproveitamos o tempo com os nossos filhos, como aproveitamos o tempo com os nossos pais. Às vezes acreditamos que somos senhores do tempo, que amanhã eu faço aquela ligação, não, depois eu visito, depois eu vou vê-los. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. O tempo passa rapidamente, nós voamos, diz a Escritura. Hoje nós temos filhos, jovens, que acreditam que são eternos, que podem brincar com o tempo, que terão todo o tempo do mundo para fazer o que quiserem, e acaba desperdiçando tempo precioso com o que realmente importa. Temos filhos que trocam seus pais por amizades, filhos que trocam seus pais pelo mundo. Temos pais que deixam seus filhos porque têm tantas prioridades na vida, deixam de aproveitar instantes em casa, instantes com a família, por motivos que não deixam de ser razoáveis. Mas entenda, o tempo não volta atrás. E vai chegar um momento que você olhará para trás e dirá: se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, certamente faria tudo diferente.
Hoje nós temos famílias inteiras que deixam de aproveitar o tempo na casa do Senhor, da comunhão com Deus e com os irmãos, que fazem pouco caso da Escritura quando ela diz: não deixai-vos de congregar-vos. E assim deixam de ouvir o nosso Pai Celeste nos orientando. Hoje, para muitos, o tempo custa caro. Realmente, ele custa muito caro. Ele custou o sangue de Cristo, ele custou a sua vida. Ele garantiu para você um tempo infinito em sua presença. Ele garantiu a vida eterna. E se nós desprezarmos isso hoje, certamente olharemos no grande dia e diremos: se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, seria diferente. Não desperdice o seu tempo correndo atrás do que é passageiro. Não gaste o seu tempo com aquilo que passará rapidamente. Gaste o seu tempo com aquilo que é eterno. Gaste o seu tempo com aquilo que é real. Veja, esse pai está desesperado por ver que o tempo lhe é curto. Mas uma luz então surge no fim do túnel. Existia um homem pela região, famoso por seus milagres, famoso por suas curas. Certamente as notícias do que Jesus havia feito chegaram na casa de Jairo. Tudo o que Jesus fez deve ter despertado em seu coração o desejo de se encontrar com Jesus. E então, quando ele ouve que Jesus estava para chegar, que estava descendo do lago, que estava vindo, ele corre ao seu encontro. Dá para imaginar a agitação de Jairo quando percebe que há esperança para sua filha, que há esperança para aquela menina que está morrendo. Quando Jesus chega, desce do barco, lá está ele, cheio de esperança. E certamente ela aumentou quando Jesus disse que iria com ele até a sua casa. Veja, queridos, cada passo de Jesus, a esperança desse homem aumentava. A cada passo de Jesus, a esperança desse homem aumentava. Ele tinha fé que sua filha seria curada. Ele tinha fé pelas notícias que circulavam. Ele já curou gente enferma. O que afligia o coração desse homem era o tempo. Será que ele vai chegar a tempo em minha casa? Será que essa multidão que o seguia não atrapalharia a sua caminhada? Jairo está confiante, mas preocupado com o tempo. Agora perceba que os seus temores se tornam realidade. Em meio da caminhada, algo acontece. Vem uma mulher e interrompe os planos de Jairo. Imagine a frustração no coração desse homem. Sua filha está lá, quase à morte. O tempo era necessário. E agora, para Jairo, essa parada, essa conversa, não daria certo. Qualquer tempo perdido significaria, ou poderia significar, a morte de sua filha. E então nosso primeiro personagem sofre, tem medo e está desesperado. Agora desviemos um pouco o nosso foco de Jairo, ou de sua filha. Olhemos para essa mulher. Perceba que a Bíblia nos mostra que ela também estava sofrendo. E sofrendo muito por 12 anos, a mesma idade da menininha. E o nosso texto diz: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo desprendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Perceba, queridos, não nos é informado o porquê dessa hemorragia, o que aconteceu lá no passado, que a fez viver assim, talvez um parto mal sucedido. Não sabemos, mas o certo é que ela sofria muito. O cansaço, a dor, a impossibilidade de ajuda. Porque tudo aqui tornava a vida muito dura para ela. Como vocês sabem, esse fluxo de sangue a tornava cerimonialmente impura. Ela não podia participar das atividades cotidianas do povo. Certamente os últimos 12 anos dela não foram como os 12 anos da filha de Jairo ou de Jairo. Para Jairo passou rapidamente, ele queria mais tempo. Mas para essa mulher, certamente, esses 12 anos foram 12 anos longos, muito duros. E se não bastasse esse sofrimento, é curioso o fato de que o texto diz que ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos. E sem a obter melhora. Quando você adoece, você vai ao médico na esperança dele te ajudar.
passar a medicação, o tratamento correto. Mas com ela foi diferente. Ela não vinha sofrendo apenas com a doença, mas ela vinha sofrendo também com os tratamentos, porque nada resolvia. Gastou todo o seu dinheiro, gastou todos os seus bens, perdeu absolutamente tudo. E não encontrou alívio. Perceba que Marcos não está aqui nos alertando para não procurar médicos, ou fazer como alguns que deixam de tomar medicação porque têm fé e acreditam que Deus vai curar por meio de algo sobrenatural. Deus pode fazer isso, não há nenhuma dificuldade, mas não é isso que Marcos está dizendo aqui. Deus capacitou homens e mulheres para estudarem esta área da vida tão importante. Deu a capacidade para a produção de medicamentos que irão nos auxiliar no combate e no tratamento de todas as doenças. Médicos e medicamentos são instrumentos de Deus para a nossa vida hoje. O que Ele quer nos mostrar aqui é que a situação daquela mulher é uma situação que estava fora do alcance da medicina, fora do alcance daqueles dias. E é isso que nós precisamos entender também. Porque existem situações que estão além da capacidade humana de serem resolvidas. E estes casos são piorados pela má ação daqueles que estão ao redor. Veja, aquele povo sabia da condição dessa mulher. E ninguém pensou em ajudá-la. Ninguém fez como aqueles amigos que pegaram o paralítico e levaram até Jesus. Não, ninguém queria se comprometer com ela. Ela é impura, a sua situação, e quem tocar nela vai se tornar impuro também. E às vezes, pensando apenas no nosso bem, nós deixamos o outro sofrer sozinho. É isso que está acontecendo aqui. Muitos não se preocupam com o sofrimento do outro. Pensam primeiramente em suas necessidades. E se sobrar tempo, e se não for me prejudicar, então nós podemos fazer alguma coisa, pensar em agir em prol do outro. Não deve ser esse o papel do seguidor de Cristo. Precisamos sentir a dor do outro. Precisamos buscar ajudá-lo segundo as nossas possibilidades. É isso que faz um seguidor de Cristo. Porque olhou para o mestre e aprende com ele. Mas perceba que o nosso texto, nesse momento, quer nos mostrar que existem situações que, infelizmente, estão fora do nosso alcance. Sim, infelizmente, enfrentamos situações que não serão resolvidas. Nos dias de Jesus, crianças, homens e mulheres, tiveram que enfrentar esse mal. Pais que ouviram a notícia trágica de que seus filhos, de que suas esposas não resistiram. Pode ser que algum dia nós também passemos por isso, ou teremos que ouvir algo tão trágico assim, que não nos trará alegria. Nós não estamos livres disso. Veja, isso acontece porque o mal está no mundo, porque vivemos em um mundo quebrado, vivemos em um mundo caído, em um mundo que funciona de maneira diferente pelo qual ele foi criado para funcionar. Um mundo que vive em desordem, sofrimento. E isso foi causado pelo pecado. E o nosso papel como igreja, como povo de Deus, é rogar a Deus que console os corações, que ajude pais e mães em dificuldades, que ajude aquele lá que está sofrendo. Precisamos sentir a dor do outro, estar perto, mostrar que nós estamos ali para orar, para dar um simples abraço, para cuidar. Precisamos fazer isso. Às vezes não teremos a solução para todos os problemas, e não teremos porque existem situações difíceis, mas o simples fato de uma oração, de estar junto, de mostrar que nós estamos sentindo, isso revelará um coração transformado, um coração semelhante ao do Mestre. Devemos orar, ser misericordiosos, buscando em Deus o auxílio em dias difíceis. Agora veja, nosso texto, bem como toda a Bíblia, não mostra simplesmente a situação do mundo, não mostra apenas o problema, mas ele mostra a solução. Diferente da gente, que às vezes é muito rápido em detectar o problema, mas aqui o texto não. Ele mostra o problema e mostra a solução para esse mal, para esse caos, para esse mundo em desordem, para esse problema que assola a humanidade, para tanta tristeza, para tanta dor.
Dos versos 27 ao verso 36, você encontra isso. Veja. O nosso texto diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Queridos, é importante notar que nosso Senhor não está ignorando a dor deste mundo, ou fazendo descaso com o sofrimento de Jairo, ou até mesmo dessa mulher. Se você olhar para toda a narrativa com atenção, você vai perceber a grande misericórdia e a grande compaixão de Jesus. Lembre-se, o objetivo do mestre em vagar por esse mundo, não era eliminar todas as ocasiões de dor e sofrimento. Ele não veio para ser um curandeiro, como muita gente queria. Seu objetivo era outro. Seu objetivo era destruir a raiz da dor. Era destruir o que estava fazendo o mundo funcionar de forma errada. Seu objetivo era vencer o pecado, era destruir a morte. E em sua missão, e em preparação até chegar no momento em que isso seria consumado, ele então nos dava alguns vislumbres do que ele realizaria de maneira plena, do seu poder, da sua autoridade, revelando como será o novo mundo conquistado por ele, por meio da sua vitória, um mundo sem ser quebrado, um mundo inteiro, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Não é isso que João diz? Não foi isso que vimos hoje pela manhã? E lá não haverá luto, não haverá pranto. Jesus está trabalhando para mostrar justamente isso. E aqui nós encontramos ele passando ou demonstrando esses vislumbres. Então perceba, Jairo chega desesperado, roga a ele, e ele prontamente se dispôs a segui-lo até a sua casa para ver a menina. Jesus está interessado em ajudar Jairo. Só que em meio à caminhada, em meio a essa caminhada de urgência, algo acontece. Uma mulher toca em Jesus. E o mestre quer saber quem o tocou, porque ele sente que dele saiu o poder. E aqui há algo muito interessante. Mais uma vez nós encontramos um Cristo compassivo, porque suas palavras, sua parada, não era apenas para reclamar da ação daquela mulher, ou brigar com ela, dizendo: por que você fez isso? Quem lhe deu autoridade para tocar em mim com essa perspectiva? Não, ele fala com carinho, ele a chama de filha. Sua parada se dá para enaltecer a sua fé, a sua confiança nele. Confiança em quem ela apenas ouviu falar. Certamente as notícias a respeito de Cristo também chegou onde ela estava, onde ela se escondia, onde ela vivia sozinha, esses 12 anos de dor e sofrimento, sem poder estar com ninguém, sem se aproximar de ninguém, sofrendo 12 longos anos por uma enfermidade em sua vida. Em todo o texto, você verá Jesus tratando assim aqueles que sofrem, tratando com misericórdia. Veja, queridos, Jesus se mostra sensível ao sofrimento das pessoas. E nós, como eu já disse, como igreja, não devemos ignorar o sofrimento ao nosso redor. Nós que temos o coração de Cristo, que estamos unidos a Cristo, temos que aprender que parte da nossa santificação, do nosso crescimento na graça, é nos aprendermos a olhar a este mundo da forma em que Jesus olhou. É olhar como ele olhou. Seria inútil se ele fosse misericordioso e dissesse: eu sinto muito pela sua dor, mas espero que um dia você melhore. Ele não faz isso.
Nós temos que olhar o sofrimento de nossos irmãos e nos colocar à disposição, dentro dos nossos limites, para poder ajudar. Agora veja que interessante, já falamos aqui uma vez sobre isso. O sofrimento nem sempre é para o mal. Sabemos que a dor, que o sofrimento, eles não são bons. Ninguém quer passar por eles. Mas até mesmo momentos assim, até mesmo nesses momentos o Senhor nos ensina. Porque Ele usa a nossa fraqueza para nos tornar fortes. Essa mulher não teve alívio da sua dor até se encontrar com Jesus. E às vezes é isso que nós precisamos, para deixar de sofrer, para evitar ou para cessar aquilo que nós enfrentamos ao longo dessa vida. Às vezes nós precisamos nos encontrar com Cristo. E às vezes o seu sofrimento, a sua dor, aquilo que você passa, está levando você, ou está em sua vida para lhe levar até Cristo. E às vezes você não percebe isso. Você não entende porque acontece, porque passa, porque você enfrenta, porque só com você. E Jesus está lhe ensinando onde realmente você deve estar. Embora centenas de pessoas estivessem ali apertando o nosso mestre, apenas uma mulher se uniu com ele com fé. Mas veja, essa mulher possuía uma compreensão tanto quanto supersticiosa do poder de Jesus. Ela pensava que apenas o toque iria curá-la. Ela pensava que o poder de Jesus poderia ser manipulável. Segundo ela, ou segundo a sua mentalidade, era a seguinte: ela iria lá, tocaria em Jesus, seria curada, saía de fininho, sem ninguém perceber. Ela faria tudo sem ninguém perceber. Realmente ela foi lá, realmente ela estendeu a mão, realmente ela tocou Jesus, e instantaneamente ela foi curada, e ela sabe disso. Ela sente isso. Imagine a alegria que ela experimentou. 12 anos de sofrimento que demoraram tanto. 12 anos passando na mão de médicos que a enganaram, e agora um simples toque, e ela está limpa. A maravilhosa graça de Deus através de Cristo curou o seu corpo, assim como curou nossa alma quando colocamos a nossa fé nele. Agora veja, as coisas não acontecem como ela esperava. Ela vai embora sem ser notada, e ela queria isso, mas Jesus percebe que saiu o poder. Lembre-se, como nós falamos, segundo a lei, ela era cerimonialmente impura. Se ela tocasse em alguém, a pessoa tocada também se tornaria impura. Mas nesse momento algo maravilhoso acontece. Ao ser tocado, o mestre assume a impureza daquela mulher. O mestre recebe daquela mulher toda a sua malignidade, todo o seu pecado. O servo sofredor de Isaías 53 entra em ação aqui. Ele levou sobre si as impurezas daquela mulher, e ela recebe a pureza, a saúde de Cristo. Foi isso que aconteceu comigo e com você, quando o Senhor nos salvou, quando sentimos o toque poderoso do Senhor. Ele nos purificou da nossa maldade, e recebemos assim a pureza da sua vida. Jesus quer saber quem a tocou. Mas por que Jesus insiste? Por que ele quer que ela se identifique em público? Por quê? Porque ela precisava disso. Ela precisava abandonar o misticismo para desenvolver uma fé verdadeira. Queridos, Jesus faz com que ela se identifique, para que ele pudesse dizer a ela: não foi um toque, não foi a sua superstição, foi a tua fé. Jesus estava dizendo a ela: o que te curou foi a tua fé. Que cena grandiosa temos aqui, queridos. Uma mulher que foi pensando em uma cura, em ser limpa, e recebe mais do que ela esperava. Recebeu a purificação da sua alma. Ela foi para ser curada daquele problema que lhe afligia por 12 anos, e recebeu a cura de algo que simbolizava a eternidade dela. Ela foi salva pelo Senhor. Isso acontece e pode acontecer com você, se você se aproximar de Jesus com fé. Os nossos problemas terrenos são fichinhas em relação ao grande problema real que nos aflige, que aflige esse mundo. Os 12 anos dessa mulher não são nada em comparação à eternidade sem Deus. E Cristo, naquele momento,
revela que veio para resolver o problema que aflige o coração do homem. Mas também garante a ela que o grande mal não terá mais domínio sobre aqueles que são levados pelo Senhor. Aquela mulher foi salva. Agora, a nossa história não termina. A nossa história não termina com essa manifestação de amor do Senhor. Lembre-se que entre a multidão tinha alguém desesperado. No meio dessa conversa com Jesus, com a mulher, existe alguém ali roendo as unhas, preocupado, ansioso, impaciente. Alguém pensando, essa conversa não vai terminar. Será que esse diálogo de Jesus, ele não entende o que está acontecendo? Será que ele não percebe a seriedade do que está acontecendo com a minha filha? Imagine a ansiedade de Jairo com tudo isso. A irritação dos discípulos que saíram para ir à casa de Jairo. Imagine a paciência e a calma de Jesus dizendo: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher sofria de uma doença crônica e estava recebendo atenção, em vez da garotinha que sofria de uma doença fatal. Jesus opta por parar e conversar com a mulher que acabara de ser curada. Isso não faz sentido. Parece ser absolutamente irracional. Tem algo urgente, precisando de atenção de Jesus, mas ele parece gastar tempo com algo que não precisava de tanta atenção. A mulher foi curada. E ali está Jesus conversando com a mulher, e Jairo ansioso, e Jairo preocupado, e se não der tempo, e se a menina morrer, e se não chegar a tempo. Na verdade, a situação se apresenta de uma forma muito dura. Se não conhecêssemos o final da história, poderíamos pensar que a conduta de Jesus é uma conduta negligente. Você que já foi no médico, já passou por isso, imagine aí. Se essas duas pessoas estivessem em uma sala de emergência, qualquer médico que tratasse primeiro da mulher e deixasse a garotinha morrer, seria processado por negligência. Jesus está se comportando para muitos como médico imprudente. Já os discípulos deveriam estar pensando: o que ele está fazendo? Será que ainda não entendeu a situação? Corra ou será muito tarde, interrompa essa conversa, deixe essa mulher. A garotinha precisava de ajuda. E enquanto ele permanece lá, conversando com a mulher, aquilo que Jairo mais temia, acontece. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda se incomoda o mestre? Você consegue imaginar o que Jairo sentiu nesse momento? Imagine como Jairo se sentiu em relação a Jesus naquele momento. Porque ele parou. Agora não tem mais tempo. Agora a morte veio sobre a minha casa. A única filha foi morta. Aquela filha a quem ele amava, a única. 12 anos que se passaram tão rapidamente e agora se foi. Se ele tivesse se apressado, certamente ela estaria viva. Ele viu Jesus curando a mulher, ele tinha certeza que Jesus poderia curá-la, mas agora não tem mais tempo. A morte veio sobre ela, a morte a levou, ela encontrou o grande inimigo, ela encontrou aquilo que traz dor, tristeza, que desfaz sonhos, que desfaz lares, aquilo que rouba a nossa alegria. A menina encontrou a morte. E Jairo está aqui, certamente desesperado. Às vezes nos pegamos a pensar assim. Olhamos para a nossa situação, olhamos para a nossa condição e às vezes valorizamos demais a nossa dor, acreditando que ela é maior do que a dos outros. Eu sei o que eu estou passando, eu não sei o que ela sente, eu não sei o que ela estava sentindo, mas o que eu estou sentindo eu sei. E por isso a gente sempre tende a pensar que o meu sofrimento, que a minha dor, que a minha situação sempre é maior do que a do outro. Acreditamos que ela poderia ser resolvida. Quando as coisas não saem como esperado, acabamos acusando Deus de não se importar conosco, de não gastar um pouquinho do seu tempo olhando para nós.
que é que nós precisamos mais do que o outro? Nossa dor, nosso problema, não deve ser visto assim. Precisamos entender que Deus não trabalha da nossa forma, ou como nós pensamos, que Ele não olha para as circunstâncias, que Ele não é afetado pelas nossas dores, pelos nossos sentimentos, pela nossa agenda. Não é a nossa agenda que determina a ação de Deus, e sim o contrário. O que Ele promete fazer, Ele faz, mesmo que pareça impossível. E é por isso que precisamos confiar nele. E é isso que acontece aqui. É justamente isso que Marcos nos conta. Mas Jesus, sem acudir em tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Em essência, Jesus está dizendo: confie em mim, seja paciente, não há necessidade de pressa. Veja, cada cultura tem a sua noção diferente de tempo. Isso fica notoriamente evidente em encontros e eventos entre diferentes culturas. Por exemplo, de maneira muito triste, nossa cultura, por exemplo, não vê problema em marcar algo para um horário e começar 2 horas depois. Para a gente isso é muito comum, porque a gente tem certeza que os convidados vão atrasar, porque eles já estão acostumados com isso. Mas com Jesus não é assim. Tudo tem seu tempo determinado, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, tudo acontece no tempo certo de Deus. O tempo trabalha para Ele, porque Ele é Senhor do tempo. O tempo é invenção dEle, foi Ele que criou, foi Ele que fez. As horas que nós desfrutamos, a vida que nós desfrutamos, foi Deus que fez. Então nada pega Deus de surpresa, nada acontece antes do tempo, fora do tempo, não. E nós precisamos entender isso. A noção de Deus sobre o tempo certo nos deixa perplexo. Não importa a cultura a que pertencemos, sua graça dificilmente acontece de acordo com a agenda que nós estipulamos. Quando Jesus olha para Jairo, Ele diz: não tema, crê somente. Na verdade, Ele está olhando para todos nós, dizendo: vocês se lembram como eu acalmei a tempestade? Vocês se lembram como eu lhe mostrei que minha graça e meu amor são compatíveis com o fato de que vocês podem passar por tempestades? Mas eu estou com vocês e acalmo no tempo certo. Nós precisamos entender que a graça e o amor de Cristo são compatíveis com atrasos que nos parecem injustificáveis, mas que não são atrasos coisa nenhuma. Ele cuida do nosso tempo, da nossa vida. Se nós tentarmos impor a nossa noção de tempo certo, nós teremos problemas. É isso que está acontecendo aqui. Jairo está impaciente, acreditando que Jesus está se atrasando de forma irracional, injustificável. E às vezes nós pegamos a pensar assim: porque Ele não providenciou aquele casamento ainda? Porque Ele não me livrou daquela doença? Porque o meu sucesso financeiro está demorando tanto? O que há de errado comigo? O que há de errado na minha vida? Que isso não acontece, que isso não acontece, porque Deus não está olhando por mim, queridos. Com Cristo, tudo acontece da forma certa, do tempo certo na nossa vida. Não vai ser diferente com você. E precisamos entender isso. Então veja. Por causa desse suposto atraso de Jesus, tanto a mulher quanto o Jairo saíram com mais do que eles haviam pedido ou pensado. Veja Jairo, por exemplo. Ele procurou Jesus em busca da cura para a filha, mas ele recebe muito mais do que isso. Veja os versos finais do nosso texto, do verso 37 ao verso 43, que diz assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço
os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riem-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Veja que cena maravilhosa nós temos aqui. A notícia chegou que a menina estava morta. O pai está visivelmente decepcionado com a negligência de Jesus. E embora a menina tenha morrido, Jesus olha para o pai dela e diz: eu vou lá do mesmo jeito, vamos lá. Eles foram em frente. Certamente a decepção não fazia andar mais tão depressa. Agora não tinha mais jeito, a menina estava morta. O tempo não importava mais. O interessante é que Jesus vai enfrentar algo que ele não tinha enfrentado ainda. Ele vai lá para revelar que nada neste mundo é mais poderoso do que ele. Nem mesmo a morte, um mal tão temido, poderia impedir os seus planos. Ninguém acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa ali. Do ponto de vista de Jairo, dos discípulos, Jesus tinha sido negligente ao deixar a garotinha morrer, enquanto ele tratava daquela mulher, daquela doença. Mas nós que lemos a história toda, nós que já sabemos da história, sabemos de algo que eles não sabiam. Sabemos que para Jesus não havia diferença e nem há diferença entre ressuscitar uma criança ou curar uma febre. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre a vida. Também sabemos aqui que Jesus teve a oportunidade de pegar uma mulher supersticiosa e transformá-la em uma serva, como ele faz com a gente. Mas eles não faziam a menor ideia disso. Eles estavam vivendo o momento, diferente de nós que lemos e já sabemos de tudo. Queridos, aos olhos deles, Jesus estava se atrasando por um motivo fútil. Mas não tinham eles o conhecimento de todos os fatos. É assim sempre que Deus parece estar atrasando injustificadamente sua graça e sendo negligente em nossa vida. Nós que estamos vivendo o momento, não temos a noção exata do todo. Mas Cristo sabe. Cristo sabe porque ainda esse casamento não veio. Cristo sabe porque ainda esse sucesso que você tanto espera não veio. Cristo sabe porque as dificuldades ainda rondam a sua vida. Ele tem a visão do todo, aquilo que você não tem. O que nós precisamos fazer é entender que em nosso presente, Cristo está cuidando do nosso futuro. Cristo está cuidando da nossa vida. Nós precisamos entender essas verdades. E precisamos entender que nada foge do controle do Senhor. Será que neste momento Deus está atrasando alguma coisa em sua vida? Justamente para lhe mostrar o que você precisa mudar. Justamente para mostrar que você precisa se render aos pés dele. Será que o Senhor está trazendo alguma coisa em sua vida justamente para mostrar a necessidade de você estar aos pés dele, confiando nele? Você consegue enxergar Deus trabalhando em sua vida, lhe fazendo esperar? Ou você está a ponto de desistir? Ou você está impaciente com Deus? Ou você está desanimado e triste, andando agora vagarosamente, porque não tem mais jeito? A resposta para nós é simples, como foi para Jairo. Não temas, confia em Cristo, confie no Senhor. Jesus segue para a casa da menina morta, e ao chegar lá encontra um povo chorando, algo natural. Uma menina tão jovem, uma criança que tinha uma vida inteira pela frente, agora morreu. Mas o que nos chama a atenção no texto é que ao entrar-lhe, Jesus chega e diz: por que vocês estão nesse alvoroço todo? O que está acontecendo? Por que vocês estão chorando?
A criança não está morta, ela dorme. É evidente que as pessoas começam a rir. Todos sabiam reconhecer uma criança morta. Mas Jesus mostra para eles que aquilo que ela estava passando não era para a tristeza, que ela não estava morta. Aquilo se revelaria para a glória de Deus. E boa parte dos acontecimentos, todos os acontecimentos em nossa vida, precisamos entender que eles são para a glória de Deus, até os mais difíceis. Agora veja o que acontece. Jesus então entra no quarto, pega Pedro e os irmãos, Tiago e João, chama os pais da menina, senta-se ao lado dela, e essa cena é extraordinária. Toma a mão dela e diz duas palavras. A primeira é Talitá. Literalmente significa menina. Mas isso aqui não capta o sentido geral ou real dessas palavras. Ele estava usando aqui um diminutivo, uma forma carinhosa de se referir à menina. Aqui é a mesma ideia de uma mãe que usaria em relação à sua filha. A provável tradução dessa palavra seria meu amorzinho. A segunda palavra que Jesus diz é cume, que significa levanta. Não significa ressuscita, mas simplesmente levanta. Jesus está fazendo aqui exatamente o que os pais dessa menina fariam em uma ensolarada manhã de domingo. Ele senta, segura a mão da menina e diz: meu amorzinho, é hora de levantar. Jesus está enfrentando a morte, o inimigo mais implacável, e o poder dele é tão grande que ele segura essa menina pela mão e gentilmente a traz para o mundo dos vivos, dizendo: meu amorzinho, é hora de acordar. Queridos, com esse ato Jesus está dizendo: se ele estiver segurando a nossa mão, a morte não tem domínio e poder sobre nós. A morte nada mais é do que um sono, porque nós estamos seguros na mão do nosso Senhor. As palavras e os atos de Jesus não são somente poderosos, são também repletos de amor. Quando a gente é criança, os nossos pais nos levam pela mão e a gente sente que tudo está bem, Nossos filhos segurando a nossa mão, eles se sentem o máximo, protegidos, cuidados. Às vezes nós estamos errados, eles estão errados, é que eles não sabem dos perigos que eles estão correndo, confiando na gente. Há pais que não são bons, vimos aí agora no noticiário de um pai, pastor, uma tragédia aqui, mas também nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mesmo os melhores pais podem cometer deslizes. Mesmo os melhores pais podem fazer escolhas equivocadas. Mas Jesus é o nosso Pai Supremo, que levará você, que nos levará pela mão e nos conduzirá pela noite mais escura. O Senhor do universo, que colocou as estrelas, cada uma em seu lugar, que a chama pelo nome, Ele pega em sua mão e disse: meu amorzinho, é hora de você levantar, vem a vida. Por que iríamos querer apressar alguém tão poderoso e amoroso assim? Alguém que nos trata com tanta ternura. Por que ficamos impacientes com alguém assim, que nos trata com tanto amor, que sabe o que é melhor para nós? Jesus nos segura pela mão e nos conduz através da mais negra escuridão, e você pode ter certeza que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque o seu cajado lhe sustenta. Por que querer apressar um Deus assim? Por que ficar ansioso, indagando sobre um Deus que cuida tão amorosamente da gente? E o que o capacita a fazer isso? Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que ele foi crucificado em fraqueza, para que pudéssemos viver pelo seu poder. Ele se fez fraco, para que a gente fosse forte.
Veja, não há nada mais aterrorizante para uma criança do que soltar a mão dos seus pais no meio de uma multidão ou no escuro. Mas isso não é nada se comparado com o que aconteceu com Jesus. O nosso Deus soltou a mão de Cristo na cruz, virou as costas para Ele. Ele foi ao sepulcro para que todos nós nunca mais andemos em trevas. Ele experimentou o desespero daquela hora, a angústia daquele momento, para que você pudesse ouvir as palavras ternas de Cristo, dizendo que a morte não terá mais domínio sobre você. Ele fez isso com a sua igreja. Na cruz, Ele venceu a morte, para que a morte não lhe cause mais medo. Assim como a cura da mulher, que foi um prenúncio da cruz, Ele perdeu o poder quando ela toca, para que ela pudesse ganhar forças novamente. Na cruz Ele perdeu a sua própria vida, para que nós pudéssemos viver para sempre. Você entende isso? O quanto o tempo é importante e valoroso, para que você aproveite para gastar aos pés dEle. O único caminho para Jesus, ou o único caminho para chegar até Ele, foi conquistado pela fraqueza e pela morte. E Ele dá tempo a você, para que você viva para Ele, para que você não fique pensando, porque isso não acontece, ou porque isso não acontece, ou porque isso está acontecendo, mas que você viva para gastar tempo para Ele, pelo que Ele conquistou por você e para você. Você jamais enfrentará ou desfrutará de que Ele soltará a sua mão. Ele sentiu isso naquela cruz, para que você jamais sinta. A escuridão não lhe causará medo, porque seus olhos não verão a escuridão. Você jamais estará sozinho, porque Cristo estará ao seu lado, dizendo: não temas. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos para servir o Senhor do tempo. Você acaso tem tentado apressar Jesus? Ou perguntado, por que isso, por que aquilo, por que isso não acontece? Você está impaciente com alguma coisa? Deixe que Ele tome sua mão. E Ele faz isso. E aquele a quem Ele toma pela mão, jamais perderá o seu cuidado. Cristo sabe o que está fazendo em sua vida, querido. Assim como Ele sabia o que estava fazendo na vida de Jairo e daquela menina, assim como Ele sabia o que estava fazendo na vida daquela mulher, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Então deixe essa loucura de ficar viajando nos pensamentos, achando por que isso, por que daquilo. Se volte para Cristo. Se volte para aquele que é Senhor da sua vida. Aquele que todos os nossos dias, como foi dito hoje de manhã, que todos os seus dias estão contados, determinados, desde o dia que você nasceu. Você não sabe o que está reservado amanhã para você. Você não sabe. Eu não sei. Mas o nosso Senhor, que tem a nossa vida em suas mãos, Ele está conduzindo a sua história, conduzindo a sua vida para o caminho que levará ao final feliz. Esses dois textos nos trazem essas lições. Ele nos mostra que Deus honra a fé de todos que vêm a Ele através de Jesus. Status social, raça ou qualquer outra distinção não importa. Deus cuida de nós. E esse capítulo mostrou Deus cuidando de pessoas desesperadas. Talvez esse seja o seu caso. Desesperado, preocupado. Deus cuida de você. E Ele quer que você saia daqui com essa certeza de que Ele está cuidando da sua vida, está cuidando do seu coração, está cuidando da sua saúde, está cuidando da sua família. Ele está cuidando de você. Talvez as coisas não aconteçam da maneira que você espera, mas as coisas acontecem da maneira que Deus determinou para que aconteça em sua vida.
mesmo amando. Esse texto revela que a humanidade é pecadora, veja. Doença e morte são realidades que devemos enfrentar nesse mundo caído, infelizmente. O nosso mundo precisa desesperadamente de um toque de graça para que ele possa mudar. E quando Jesus toca, tudo muda. A purificação e a vida. Jesus quer que você saiba que podemos nos aproximar dele com os nossos pedidos. Não importa quem somos ou o que fazemos. Devemos ir a Jesus com fé, abandonar os nossos erros e confiar tão somente nele. Não temas. Essa é a palavra de Cristo para nós. Não temas. E a certeza dessa confiança está em uma cruz vazia e um túmulo vazio. O nosso Salvador, ele é Senhor da história. Por isso confie nele. Confie nele. E eu finalizo dizendo isso. Cristo não demora, ele não atrasa. Tudo acontece no tempo dele. Talvez ainda não aconteceu na sua vida porque você precisa aprender algumas coisas. E então, em meio à sua espera, a pergunta não deve ser por que da demora, mas sim o que eu preciso mudar enquanto não acontece. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o tempo melhor. Por isso não se desespere, confie nele, descanse nele. Hoje ele te fala, não temas. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.